Vitor é formado em Engenharia da Computação pela Unicamp. Durante sua carreira fez parte do Apple Developer Academy, já ganhou um prêmio de iniciação científica e foi finalista do Desafio Unicamp de 2019. Desde janeiro de 2019, dentro da Griauli, teve a oportunidade de trabalhar com diversas tecnologias, projetos desafiadores e se consolidou no desenvolvimento mobile. Atualmente é gerente de desenvolvimento, responsável pelo time de produtos mobile e um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento de um aplicativo de identificação digital. E sobre a palestra, 2020 foi o ano de grandes mudanças e desafios para as pessoas e também para as empresas. Com as restrições cada vez mais presentes, a Griauli teve que se reinventar e desenvolver um produto completamente novo para atender demandas específicas dos clientes. Conseguimos desenvolver uma tecnologia que faz a coleta e as análises das digitais através da foto dos dedos das pessoas, não sendo mais necessária a utilização de um equipamento de coleta de digitais. Este novo produto é um marco para o segmento de identificação digital e durante a palestra iremos abordar os desafios de desenvolver um produto inovador e novo no mercado, a arquitetura e tecnologias utilizadas pelo produto e o futuro da identidade visual. A palavra é com vocês. Boa tarde a todos. Como eu já falei, estou aqui representando a Griauli, né? Estou aqui com o Arthur, né? Eu sou o gerente de desenvolvimento, o Arthur é o gerente de marketing. A Griauli, em 2020, a gente lançou esse produto aí que a gente chama de Speedix e eu vou falando aí, vai ficando um pouco mais claro. Primeiramente, queria começar agradecendo a Secomp, por estar aqui. Também acho que aproveitar e contar um pouco que eu me sinto um pouco lisonjeado por estar aqui pela Griauli hoje, por dois motivos. Primeiramente, eu sou aluno formado pelo Unicamp, então eu já participei de várias Secomps, assim, sempre achei muito legal o conteúdo que foi apresentado, espero estar podendo apresentar um conteúdo tão legal quanto os que eu já vi também. Ao mesmo tempo, eu conheci a Griauli por uma palestra da Secomp, então nunca tinha ouvido falar, acabei conhecendo aqui, então acho muito gratificante, assim, esses ciclos, que a vida dá voltas e hoje eu estou aqui como apresentador. Mas, enfim, sem mais delongas, 2020 foi um ano que marcou forte, acho que para todo mundo, tanto para os indivíduos quanto para as organizações, ainda mais aqui no Brasil. E a gente teve que se reinventar, Então, eu acho que foi um desafio bastante interessante. A gente tinha muito cliente, muita coisa, a gente trabalha com biometria, Então era tudo baseado em coisas presenciais, baseadas em contato, você vai fazer uma leitura de digital, alguma coisa assim, sempre por contato, E aí tanto a gente quanto nossos próprios clientes, sentiu a necessidade de mudar, especialmente quando veio toda a questão do lockdown e etc. A gente não podia fazer mais as coisas de forma com contato, não podia ser mais presencial, então a gente teve que ir se reinventando, E ao mesmo tempo também, que era uma tendência que já estava em curso, muito essa questão do mobile, das coisas remotas, a gente viu outras soluções, como, por exemplo, o delivery, que foram praticamente aceleradas aí bastante com a pandemia, e na Griauli não foi diferente, E em paralelo a esse curso, enquanto a pandemia rolava, a gente também estava de olho numa outra questão, que era a identificação digital, praticamente ali, ao mesmo tempo em que a pandemia já estava dando os primeiros sinais, já estava começando a regulamentação dos primeiros pontos de identificação digital. E aí, nessa pesquisa, a gente descobriu até uma coisa bem interessante, bem chamativa, na verdade, que é até um outro problema social que às vezes fica um pouco esquecido. Muita gente no mundo não tem uma forma de identificação legalmente aceita, sabe? E nesse primeiro momento, eu digo de uma forma alguma, sabe? Eu ainda não estou entrando no ramo da identificação digital, o que é bastante alarmante, você parar para pensar que temos 7 bilhões de pessoas no mundo, então praticamente 1/7 da população mundial não tem forma de identificação. Isso impacta em muitas coisas, sabe? Tipo, imagina que essas pessoas elas não têm oportunidade de emprego formal, elas não têm como usufruir de serviços. Pensa que você aqui como brasileiro, qualquer serviço que você vai usufruir, que te pede um CPF, algum cadastro, algo do gênero, cara, imagina se você não tivesse documento, sabe? Você, o mundo fecha as portas para você em muitos serviços. Uma das áreas em que isso impacta mais, inclusive até um problema que a ONU levanta muito a bandeira, é a questão da imigração, Porque, obviamente, o pessoal, quando deixa o país, sabe, muitas vezes você não tem tempo de prestar atenção em detalhes, em burocracia, você chega em outro país, você não tem documento, ou às vezes você até tem algum documento, mas ele não é válido, você está num outro país, você não consegue, se identificar. E isso tanto para a parte legal, e, obviamente, também para a parte ilegal, onde se torna pior ainda, Para quem pega a migração irregular,
ainda tem toda a questão de contrabando, toda a questão de você ficar com a vida muito mais difícil. Tanto que, como eu já falei, é até um problema que a ONU tem levantado, né, e que é algo que anda bastante preocupante, né, e que era uma coisa que a gente nem tinha ideia, né, quando a gente começou a trabalhar no ramo de identidade digital. Fora isso, tem todo um espaço para o mundo do crime, tá? Essa questão de fraude, de identidade, etc., né? A falta de documento e a falta de documentos que sejam, né, facilmente validáveis contribui para atividades ilegais como contrabando, como a própria exploração infantil, fraude financeira, né? Falando em fraude financeira, eu acho até engraçado, não sei se já viram a notícia, né? Porque recentemente o Banco Central lançou o Pix, né? Uma forma de pagamento bem bacana, né? Bem prática. Em São Paulo, capital, já estava rolando o que chamam de sequestro de Pix, assim, né? Estavam sequestrando pessoas, obrigando a fazer Pix, e aí você se pergunta, né, poxa, mas aí o cara não tem que ter uma conta bancária, né, como é que não identificam o bandido, o sequestrador? Pois é, né, hoje em dia a gente tem muito banco que não faz o processo de identificação, né, de abertura de novas contas corretamente, sabe? Existem por aí algumas fintechs, por exemplo, que elas não validam documento. Então, isso permite com que bandidos possam abrir contas de laranja, abrir contas com documentos falsos, né, fazem o sequestro através do Pix, sacam o dinheiro e encerram a conta no mesmo dia, e aí você não consegue pegar os caras, né? E essa notícia me chamou muita atenção porque hoje, com o produto que a gente desenvolveu aqui na Griauli, seria algo que a gente conseguiria combater, sabe? Então, acho que mostra um pouco como identidade é algo importante, como identidade, né, ajuda a gente a combater o crime, né, nesse caso desse exemplo, e como, né, essa solução que a gente está tentando propor pode ajudar a sociedade. Daí só retomando, para vocês terem uma noção do tamanho desse problema. Então, a gente tem 1 bilhão de pessoas que não têm forma alguma de identidade, e aí a gente abrindo para a identidade digital, esse número chega a 3,4 bilhões, né? Sendo 7 bilhões de pessoas do mundo, praticamente metade não tem acesso, né? E para vocês terem noção, né, aí só para comparar, nós temos hoje 3,2 bilhões que já possuem algum documento digital, né? Então, você vai ver que o pessoal sem documento digital é até maioria ainda, né? Então, basicamente, né, com todos esses problemas em mente, né, daí com a questão dos problemas de identidade, né, esse novo ramo que estava sendo regulamentado, e a pandemia, né, que ainda acelerava alguns processos que a gente estava fazendo presencialmente, que a gente estava fazendo fisicamente, a Griauli decidiu propor algum produto que resolvesse isso daí, né. Então, a gente se baseou em 4 pilares daí, né, que é trabalhar com identidade digital, né, trabalhar com a privacidade, enfim, e aí a gente criou esse produto, né, que a gente tem o nome comercial aí de Speedex, e que eu vou estar apresentando um pouco mais para vocês nesse primeiro momento aí, mais um geralzinho para dar uma entendida, e depois, né, obviamente, se tratando de uma Secom, eu vou entrando nos quesitos técnicos, né. Bom, primeiramente, qual que é a proposta, né? A gente quer tanto fornecer essa questão da identidade digital, né, que seja gratuito, que seja acessível para todos, como também a questão de combater crime, combater fraude, né, sempre que possível, né, o máximo que possível. Então, pensando em impactar o maior número de pessoas possíveis, a gente decidiu criar esse produto novo, ainda mais também atendendo a exigência de governos e muitas outras coisas que estavam sendo regulamentadas, né. A gente então focou tanto na questão para agradar os usuários quanto para agradar as organizações, afinal são necessidades dos dois lados, né. Os indivíduos precisam de alguma forma mais eficiente de identificação, mais rápida, mais moderna. Para o lado das organizações, né, nosso foco é facilitar a vida, né, facilitar a integração, combater fraude, né, dar algum tipo de confiança e, obviamente, né, toda a comodidade, todo o acesso e questão de integração de você ter um serviço digital, né, porque hoje é um sofrimento quando você tem que fazer um cadastro, aquele processo extremamente burocrático e lento, como, por exemplo, você vai abrir uma conta, você tem que tirar, né, você tem que enviar os documentos ou ir numa agência. Hoje a gente já tem algumas fintechs que fazem o processo de uma forma mais ou menos digital, mas ainda existe muito trabalho em cima de verificação manual, né? E a gente consegue fazer todo esse procedimento, né, já automatizado, né, tudo bem dentro da tecnologia já integrado para as organizações. E para o lado dos indivíduos, né, a gente quer fornecer um acesso mais amplo aos serviços, né, de maneira global, e a gente também quer empoderar o usuário. Por quê? Hoje em dia tem muito escândalo de privacidade. Então, a gente também quer fornecer uma forma que ele possa ter noção, que ele possa controlar, que ele possa acompanhar
como está sendo usado os dados dele, quem está sendo usado, passar o controle para as mãos do usuário, né, para ele poder autorizar, para ele poder acompanhar e ter esse controle aí, principalmente que hoje em dia, cada semana tem um escândalo novo envolvendo privacidade e dados de usuários que foram mal usados. Aí, para vocês terem uma noção, a gente já tem alguns cenários de uso que a gente consegue aqui na prática, tá? Alguns exemplos para, às vezes a gente vai explicando ali, a ideia do produto fica muito abstrato. Então, hoje, a gente já consegue fazer, por exemplo, integração para você ter um registro automático, caso, por exemplo, algum banco, alguma fintech queira usar essa solução da Griauli, eles conseguem, né, uma integração fácil aí por código e etc., né, já integra com o nosso sistema, então pode pular, por exemplo, essa parte de login e cadastro, pode usar o sistema da Griauli. A gente já tem também identificação e autenticação, né, são procedimentos básicos aí do mundo da biometria, e a gente também consegue oferecer um sistema de login sem senha, né, porque a gente poderia, por exemplo, usar sua própria digital como senha ou usar outros métodos que a gente tem integrado no nosso serviço aí de identidade digital. Aí aqui, obviamente, para mostrar alguns dados que a gente conseguiu, né? A gente correu com isso ano passado, a gente conseguiu fazer um MVP, né? A gente já tem aplicativo na loja, a gente já tem um sistema funcionando, né? Depois posso até passar os links, se você, caso alguém queira dar uma olhada. E para ver como aqui a gente conseguiu garantir alguma coisa que já está legal, né? Que a gente já vê que já está impactando, né? Então, primeiramente, a gente conseguiu agradar bastantes sistemas e hardwares diferentes. A gente conseguiu também ter um bom tempo de engajamento dos usuários, né? E uma boa quantidade de usuários, acho que para uma solução que está começando, que foi feito aí tem pouco menos de um ano, né? Então, a gente já tem uso em mais de 35 países. A gente está com uma média de 15 mil usuários ativos mensais, que são resultados, acho que mostram que a gente está no caminho certo. E aí, acho que, obviamente, uma das partes que mais vai chamar a atenção, né, principalmente se tratando de uma SECOM, quais são os desafios técnicos, né, que a gente encontrou aí no meio do caminho, como que a gente fez isso, o que foi necessário, né? Primeiramente, acho que a parte de arquitetura, né? Da arquitetura foi algo bem difícil, assim, de elaborar. Na verdade, a gente tem até um diagramazinho aí simplificando um pouco da nossa arquitetura atual e, para ser sincero, esse não é nem o primeiro e tampouco será o último. A gente tem até pensado numa solução, uma nova implementação técnica, né, que internamente a gente chama até do nosso 2.0, porque a gente fez essa primeira versão e identificamos alguns problemas. Mas vamos lá, né? Então, entrando um pouco nessa parte mais técnica, né? Primeiramente, a gente teve todo um esforço de ter que pensar tudo isso que a gente ia ter que agradar, né? Então, ia ter que ter um serviço, ia ter que ser multiplataforma, né? Ia ter que ter uma parte de controle de qualidade, uma parte de auditoria, né? Também a gente tem bastante importante, né, um serviço de antifraude, e a gente foi elaborando, e aí isso é o que a gente tem hoje, né? Então, explicando um pouco melhor, aí em cima, né, a gente tem, ou melhor, né, no centro, a gente tem nosso servidor, né, obviamente, ele que vai fazer tudo, a gente vai gerir ali os dados, as requisições, tudo mais. Por fora, né, envolvendo esse cara, a gente tem uma API, né, basicamente todo mundo que vai conversar aí vai passar por essa nossa API. Ligado nisso, a gente tem um serviço antifraude. Esse serviço antifraude ele é bem legal, a gente já usa muita coisa que a Griauli tem, então a gente tem tanto um cluster para garantir aí algumas operações biométricas, para garantir alguns, né, identificação de fraude automática. A gente também tem uma equipe de peritos em biometria e papiloscopia, né, para garantir e verificar se as biometrias estão ok. Quando tem um cadastro novo, de repente alguém se cadastra ali com os dados de uma outra pessoa, já aciona aqui nosso sisteminha antifraude. A gente tem também um controle das próprias biometrias e da qualidade. Eu acho que uma coisa que é legal falar nessa questão de parte técnica, justamente a gente está trabalhando com microserviços, né, uma coisa que está em alta aí, e tem ajudado bastante, principalmente para balancear, para equilibrar ali o que está sendo mais usado, o que a gente precisa controlar a carga ou não. Até a gente tem também um ícone representando uma organização, né, que esteja integrando com a gente aí, né, que pode também acionar a nossa API. A gente tem parte da API, né, boa parte da API, obviamente, é interna, por questões de segurança. A gente tem uma parte que é exposta para fazer integração com os servidores dos nossos clientes, né. Aí a gente tem também, né, o front, obviamente, a gente tem que ter tanto uma plataforma web quanto a parte mobile. Temos ferramentas de integração.
Temos alguns serviços externos aí que nos ajudam com algumas utilidades, né? Usamos o Firebase do Google, usamos os serviços de analytics lá do ELK, Elasticsearch. Enfim, até no final, assim, caso alguém queira, eu tenha alguma dúvida técnica, qualquer coisa, a gente entra em perguntas e respostas e posso elaborar. Mas, basicamente, o que a gente quis trazer aqui? A gente quis trazer um pouco do que a gente tem elaborado, né? Obviamente, não tão detalhado, mas para ter uma noção que a gente tem mexido com muita coisa, né? E tem sido bem divertido, assim, eu como amante da programação e da parte técnica, algo que está bem legal de se trabalhar. Entrando um pouco mais na questão de tecnologias, cara, a gente teve que trabalhar com bastante coisa, né? Até porque entra essa questão, a gente precisa fazer uma solução, né, que funcione em qualquer ambiente, né? Afinal, a gente quer, todo indivíduo, né, tem que ter direito a uma identidade, tem que ter alguma forma de acesso. A gente sabe que hoje, né, é uma questão bem importante. Então, primeiramente, a gente trabalha aí com várias plataformas, né? Então, só de front a gente já trabalha com 3, né? No caso, a gente optou até por ferramentas aí específicas para cada plataforma, por motivos internos, e, obviamente, também tem toda uma penca de tecnologias por trás que o usuário não vai ver, né? São casos de bibliotecas que a gente usa, então a gente trabalha, por exemplo, com Machine Learning, e a gente tem bibliotecas tanto da própria Griauli, quanto temos bibliotecas externas também de outros serviços ou outras utilidades que a gente quis agregar na solução. A gente tem aí um servidor robusto também, né? No caso, a gente usa o Spring Boot. A gente também tem integração com banco de dados, tanto relacional quanto não relacional, né? A gente usa aquele banco de dados, não sei se é tão conhecido, mas a gente usa ali o do Hadoop, né, que é o AgeBase, é uma parte para mexer com uma parte não relacional, enfim, essa aí entra principalmente no Big Data, né, a Griauli já trabalha muito com Hadoop, com cluster, com esse tipo de coisa, para a gente lidar, por exemplo, com biometria, né, biometria, a representação biométrica é grande, né, se for pegar, imagina uma senha, né? Uma senha, você criptografa, ela faz vários procedimentos em cima dela, ela ainda é algo relativamente curto, né? Quando você tem uma biometria, você tem imagem, você tem template, você tem várias informações associadas àquilo, então a gente tem que ir aí para um Big Data mesmo, para um lugar que dê suporte, né? Não dá para manter tanto aquele relacional. Então, por causa disso, a gente usa bastante cluster e alguns dos serviços, né, do Hadoop. Um deles é o AgeBase. Obviamente, a gente tem também, para o que é relacional ali, um SQL da vida, né? E temos também vários outros serviços que a gente roda em volta, né? Então, né, aí listando, por exemplo, temos alguns serviços internos, né? O GBDS é um cluster de biometria da Griauli, uma solução bastante forte, consolidada, tem mais de 10 anos aí. A gente tem também o ETR, a nossa solução para tratamento de exceções e fraudes em cima de biometria, né? Também é um produto que a gente já tinha na Griauli, a gente integrou aí a nossa solução de identidade digital. E temos também serviços externos, assim, então fica bem claro que a gente mexe com muita coisa, né? Teve que trabalhar com muita coisa para oferecer essa solução aí gigantesca. E aí, a exemplo de serviços externos que a gente tem usado, né? Como até mencionei anteriormente na arquitetura, né? O Firebase. Então, algumas coisas a gente delega aí para o Firebase, a gente usa sistema, por exemplo, de configuração remota, né? Então a gente ali tem um aplicativo, tem algumas configurações ali, ou alguns fluxos do usuário que a gente quer que siga, que a gente pode trocar ou não. A gente usa a configuração remota, é um método bastante interessante de você controlar o fluxo do usuário. E a gente tem também o Elasticsearch, que é para fazer uma partezinha de BI, né? E aí a gente consegue acompanhar aí como está sendo usado, né, identificar bugs antes deles acontecerem, esse tipo de coisa. Até no final posso comentar algumas histórias bem bacanas aí dessas ferramentas. E, claro, né, a gente desenhou isso tudo, né, para, né, ser bem focado em privacidade. Então, né, falei bastante coisa, falei do servidor, né, e aí você se pergunta, nossa, né, como é que, né, você vai garantir privacidade em cima desse tipo de coisa, né, que não... e onde ficam as informações, né? Porque, por exemplo, você vai largar ali, né, no servidor, de repente sofre um ataque, alguma coisa. Então, a gente pensou em tudo isso, né, na arquitetura. Na verdade, a gente está pensando praticamente o tempo todo, porque, na verdade, esse é o coração, né, da nossa solução, para ser sincero, é a privacidade, né? Tanto para as organizações, quanto principalmente para os indivíduos, né? Então, acho que é importante destacar essa parte aí, né? E aí, 4 pontos bem importantes da nossa solução nesse quesito. Todas essas informações sensíveis, elas estão salvas no app,
justamente para ficar com o usuário, né, para não estar centralizado, caso a gente sofra um ataque ou alguma coisa assim. Essas informações todas, elas estão criptografadas, tá? Então, elas estão por criptografias, né? Primeiro, a gente trabalha com 2 camadas de criptografia. A gente tem uma criptografia, digamos assim, local. Então, por exemplo, você tem ali, está usando, né, o SpeedX pelo seu iPhone ou pelo seu aparelho Android. A gente tem uma camada de criptografia do próprio SO nativo. Quando a gente precisa transacionar esse cara, a gente aplica outra camada de criptografia para transacionar ele sobre a rede, né? No servidor também, aí, tipo, se ele precisa passar temporariamente pelo servidor ali, tem outra camada de criptografia. Então, essa é uma preocupação bem grande, afinal, são dados bem sensíveis. Aí a gente também, essa questão da criptografia e essa questão dos dados no celular é justamente para atender aquele quesito do usuário ter o controle, tá? Então, o servidor, ele não vai estar com informações, assim, do usuário, ele vai só estar transitando temporariamente, né, caso, né, afinal, o servidor, a API é que faz a ponte entre, né, o celular de um usuário, por exemplo, e uma organização que queira acessar os dados dele. Mas fora esse estado temporário, toda a informação está sempre no celular para garantir que sempre a organização vai entrar em contato com a nossa API entra em contato com o celular do usuário pedindo as informações, né? E ali o usuário, ele tem o controle para negar ou ceder o acesso, né? Ali, óbvio, né, recebe ali uma mensagenzinha bonitinha, falando, a organização tal está querendo acesso aos seus dados, deseja compartilhar, mas aí ele tem o controle sempre ali com o usuário, sempre passando por ele. E, obviamente, né, um ponto bastante importante nessa questão da privacidade é estar atento à legislação, né? Tanto que, frequentemente, a gente tem reuniões com relação a isso, né, para discutir, a gente revisa, né, pega, né, relê, tem um pessoal aqui da parte legal da Griauli vem, discute com a gente da parte técnica, a gente passa por todos os pontos relevantes, né, todos os pontos que a gente precisa discutir, né, e revisa, né, tanto para LGPD, quanto para GDPR, quanto até para aquela mais recente, se eu não me engano, da Califórnia, né, acho que é a CCPA, e porque, cara, tem que estar atualizado com a legislação, né, isso é importante, a priori a gente segue essas 3, né, mas porque praticamente 99% do mundo está seguindo essas 3, e a gente acredita que são 3 legislações bem completas, mas obviamente também, né, nosso time legal aí está sempre atento, caso alguma coisa mude, né, a gente já tem um pipeline aqui, já avisa a gente da parte técnica, a gente já endereça as mudanças aí para adequar qualquer questão de privacidade que surja, né. E mais uma vez lembrando, né, que legislação foi algo até que a gente só revisou, né, deu uma olhada, viu que estava ok, no máximo uma outra coisa ali que não estava, porque, como, né, já falei, a gente tem um design focado em privacidade, né, porque é o coração, né, da nossa solução. Então, esse é um ponto extremamente importante, né, principalmente agora no século XXI. E aí eu acho que uma coisa que é legal comentar, acho que um pouco do nosso dia a dia, porque acho que de curiosidade aí tem bastante coisa legal que foi trabalhar nessa solução, sabe? Então, acho que, por exemplo, que nem eu comentei ali que ia contar depois da parte de analytics, de BI, né? A gente montou um painel para acompanhar o uso do celular, obviamente informações anônimas, né? E ali a gente consegue acompanhar, por exemplo, tipo, celulares que estão tendo dificuldade com a câmera, celulares que estão tendo, né, com dificuldade de fazer algum procedimento ali, né, a gente tem todo um sisteminha de etapas ali que a gente consegue coletar informações de debug, obviamente, né, se o usuário tiver consentido com isso. E aí a gente já teve situações, por exemplo, de identificar que um modelo específico de um celular tinha algum problema em alguma das etapas ali, de repente na parte de cadastro da selfie, e aí a gente conseguia pegar bugs antes mesmo da gente conseguir ter reclamações nas lojas, né? Então, acho que isso foi uma coisa bastante legal. Eu acho que um outro caso bem legal foi uma vez a gente recebeu um contato lá pelos canais do suporte de um usuário que ele não estava conseguindo usar o aplicativo, né? E a gente, caramba, mas né, a princípio não tinha nada demais, e aí o que a gente foi descobrir, o cara estava tentando acessar por internet via rádio, né? Ele trabalhava numa plataforma de petróleo, estava ali tentando acessar a nossa solução, não conseguia, e a gente, caramba, né, mas por quê? Será que tem alguma coisa específica? A gente foi atrás, né, foi vendo e pensou, putz, como a gente vai simular esse ambiente? E aí, no fundo, não era nada. Ele descobriu que, na verdade, a empresa dele estava bloqueando tudo pelo firewall, assim. Ele só tinha acesso ao Google e umas coisas lá. Então, foi uma história bem engraçada.
Então, eu acho que outro tipo de coisa que é legal a gente comentar aí dessa parte é parcerias, tá? Também a gente tem parcerias com empresas, né, na Alemanha, na Espanha, então é bem legal, às vezes a gente troca uma ideia, uma reuniãozinha, né, participa todo mundo em inglês, né, eu acho que é bem legal, vejo. E aí, por exemplo, a gente está conversando com uma agência de design lá da Espanha, né, tem ajudado a gente na parte de UI, UX, né, então ao mesmo tempo a gente conversa com uma empresa na Alemanha, né, que faz uma empresa terceira especialista em testes de front-end, e, cara, é muito bacana, né, inclusive, vira e mexe a gente joga a conversa fora, pergunta como está a pandemia em cada país, é bem divertido. E acho que, por fim, comentar que a solução impacta muito na comunidade, né? Esse é o objetivo, e a ideia é sempre crescer, né? Porque a identidade digital aí é um ramo com bastante potencial, né? E tem bastante coisa relacionada aí, bastante coisa da hora que a gente pode fazer, né? Então, tanto por isso, tá não só a solução, como o time também, né? A gente viu que isso deu certo, a gente quer expandir, a gente quer focar. Então, cara, sei lá, eu tenho bastante orgulho do que a gente tem feito aqui e eu, sei lá, também agradecer aí. E, enfim, daí eu acho que agora já dá para abrir para a parte de dúvidas, né? Se alguém quiser alguma dúvida, aliás, né, se quiserem entrar em contato também, você pode achar a gente aí pelo LinkedIn, você pode achar pelo nosso e-mail aí dos recursos humanos, né, a gente tem os sites também, né, tem o site da Griauli, né, tem o site do Speedex aí, que é a nossa solução de identidade digital. Aí no canto da tela tem um QR Code, você pode acessar para mais informações, para ver nossas oportunidades de carreira, né, então até recomendo aí, se puderem ver o QR Codezinho aí. E, enfim, acho que abri aí para perguntas e respostas, tá? Mas, mais uma vez aí, obrigado a todos os telespectadores, obrigado Secomp aí por receber a gente. Não, assim, o pessoal mandou bastante pergunta. Vitor, foram ótimos os comentários da sua palestra, o pessoal ficou encantado por trás, nas redes, falando que ficaram encantados com o cuidado que vocês têm com privacidade. É muito bacana ver a consciência de vocês, ver que como vocês trabalham de uma maneira muito certa, de uma maneira cuidando mesmo dessa questão da privacidade, muito bacana, além do impacto todo que vocês causam. E daí eu vou lendo as perguntas e vocês respondem, pode ser assim? Então, o Fabrício mandou a seguinte pergunta. Tendo em vista a identificação digital via imagens, como vocês avaliam a problemática, o avanço relacionado às deepfakes? Não, sério. Essa é uma pergunta muito boa, na real. É uma coisa que a gente tem feito em paralelo. Aqui na Griauli a gente divide os times por a área técnica, né? E, inclusive, é uma coisa que não é só para a questão da identidade digital, tá? É uma coisa bem, bem preocupante, a gente está atento, sim. É um problema que está aí para a nossa equipe de algoritmos, né? A gente tem um pessoal, uma equipe só de algoritmos de reconhecimento facial, e já é uma demanda, já é um pouco antiga, viu? Porque esse tipo de coisa já tem sido usado há algum tempo. Então, o desafio técnico que a gente tem hoje, na verdade, é bem grande, até porque tem evoluído muito, né, os esquemas de fraude. A gente está de olho em vários tipos de fraude, né? Ultimamente, sei lá, brasileiro é bem criativo para fraude no mundo físico, no mundo digital, então nem se fala. Cara, eu acho que é isso. No momento, a gente tem um pessoal da equipe cuidando, mas assim, sendo mais técnico, indo um pouco mais para os detalhes que eu sei do antifraude, a gente já tem hoje, superficialmente no aplicativo, mas uma coisa que a gente quer muito melhorar o quanto antes, são os testes de vivacidade, né, ou em inglês, liveness check. É uma forma que você tem de você combater alguns tipos de fraude, porque pedindo alguns tipos de teste, né, também. Então, por exemplo, a gente já consegue hoje combater a tradicional foto da foto, né? Agora, outros tipos mais complexos, a gente tem que evoluir em cima disso. Acho legal destacar também que a nossa equipe, ela trabalha tanto com biometria da face quanto biometria do dedo, né? E na identidade, na impressão digital, a nossa equipe criou uma biblioteca, um teste de liveness que eu acredito que nenhuma outra empresa tem, que é um teste de liveness para ver se a mão que está sendo coletada a impressão digital é uma mão viva, certo? Então,
um serviço que surgiu especialmente na pandemia. Era muito comum a pessoa ir coletar a impressão digital in loco, né, fisicamente. E aí os leitores, aqueles leitores de impressão digital, eles têm uma inteligência para saber se o dedo é vivo ou não. Agora não existia essa questão de coletar a impressão digital via remota, né, uma coisa que o Speedex possibilitou. Então, acho que até passou num videozinho rápido na apresentação, que a pessoa tira uma foto ali da mão, né, e essa impressão é extraída. E aí, por trás disso, tem inteligência artificial e tem também um check de liveness que a gente fez, que acho que nenhuma outra empresa no mercado tem, para garantir que a pessoa está com a mão viva, então ela vai fazer alguns movimentos e o algoritmo vai estar traqueando se ela fez um 2, um 3, movimentos aleatórios para checar que é a mão viva e depois daquilo vai tirar a foto da mão. Eu acho que eu acabei comendo um pouco essa parte, mas um dos desafios técnicos que a gente teve foi justamente como migrar da parte, como é que fala, de captura remota para captura digital, né? Então, a gente desenvolveu aqui na Griauli um algoritmo, bibliotecas, para fazer captura de digitais em cima de fotos, tá? Então, com a câmera do seu celular, a gente consegue pegar as digitais e validar no servidor algum tipo se você é você, né? Então, acho que isso é uma solução bem bacana, porque aí, como o Arthur bem lembrou, uma das formas de solução é usar multimodalidade, né, o que a gente chama. Então, tipo, tem um deepfake, mas a gente pode verificar a sua identidade não só pela face, a gente pode pedir as digitais, né? A gente captura uma selfie, um vídeo seu, e captura suas digitais tudo pela câmera do seu celular, e a gente consegue verificar. Aí, o cara já teria que tentar fazer um deep finger, né, tentar forjar digitais, digamos assim, né, e de outra pessoa, né, aí já começa a ficar um pouco mais difícil. Então, essa seria uma forma de segurança. Eu até abri aqui no slide rapidinho, tem até um dos screenshots no de identificação, a gente tem a parte capturando, por exemplo, o polegar, né? Aí só demonstrando. Essa seria uma das modalidades de combater o deepfake, usando outras formas de biometria também. Legal demais, legal demais. Tinha uma pergunta exatamente sobre isso, sobre esse slide, e dele a pessoa perguntou como que funcionava, vocês já explicaram muito bem. E daí o Vitor perguntou, e está dentro da resposta que vocês deram, como que o SpyJax faz para evitar que eu tire uma foto de uma foto, que vocês comentaram que vocês já conseguem prever essa situação, mas como que ele faz isso para evitar que tire uma foto de uma foto? Então, no mundo da biometria, a gente tem um procedimento, né, conhecido como teste de vivacidade. Então, são testes para garantir que aquela biometria é viva. Isso é um problema clássico, né? Acontece tanto com foto de foto, no caso, você vai usar a face como biometria. Acontece também quando a gente tenta fazer prótese de silicone para tentar forjar digital em leitor, ou etc., né? Então, a gente tem alguns testes para saber se está vivo, né? Vamos dizer, se aquela biometria é realmente alguém vivo, né? Acho que essa é uma boa definição. No caso da face, por exemplo, a gente tem alguns testes. Hoje, como eu falei, né, a gente está com uma solução, né, não está lá, tipo, na sua versão final, mas a gente já tem o essencial. A gente testa, por exemplo, rotação de cabeça, a gente testa sorriso, a gente testa piscar o olho. Então, quando a pessoa vai fazer um cadastro, algum tipo de coisa, a gente rola uns testes com parâmetros aleatórios. Então, pode ser que peça para piscar seu olho esquerdo, sorrir e virar para a direita, ou coisas do gênero. Então, essa é uma forma que a gente tem de trabalhar. E para digitais, a gente está desenvolvendo uma também através de gestos, por exemplo. Você faz uma sequência de gestos com a mão e aí captura as digitais na sequência. Acho legal complementar também que as nossas equipes, como o Vitor explicou, a gente tem equipe que é focada ali no algoritmo de reconhecimento facial e reconhecimento de biometria, né? E para explicar um pouco como funciona o trabalho desse pessoal, eles estão sempre de olho em bibliotecas externas, então como outras empresas estão fazendo esse serviço, e também submetendo a competições internacionais, né? Então existem padrões aí do NIST, que é o Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia dos Estados Unidos, uma coisa assim, a sigla, me fugiu agora. E eles fazem esses testes de biometria para ver o nível que o algoritmo das empresas estão, né?
E a gente está sempre submetendo os nossos algoritmos para garantir que a gente está ali no cutting edge da tecnologia, né? na ponta da tecnologia, para a gente garantir que a gente está sempre oferecendo uma solução boa e que está atendendo aí os padrões internacionais. Também a gente vai atrás de competição, né? Para falar de dois certificados que a gente corre atrás, direto o pessoal está submetendo o algoritmo para testar. Tem o FRVT, que é de reconhecimento facial, e o de fingerprint, como esse aqui é o Minix, o Minix 3, isso. Não vou lembrar. Os dois do NIST. Tem também o de Liveness, que a gente está começando a estudar. Mas, fechando um pouco o que o Arthur comentou, a gente também participa, né, dessas competições. Então, tem, por exemplo, competições, sei lá, são órgãos regulamentadores, sei lá, tipo o ISO da vida, eles fazem competições que testam tanto qualidade, então está identificando bem a biometria, etc., quanto testa ataques e fraudes também, né? E só para vocês terem um parâmetro, a Griauli tem, na parte de finger, por exemplo, a gente tem certificação da FBI nível 3. É uma certificação que só a Griauli tem na América Latina, e poucas empresas no mundo têm. Eu nem sei quantas, são poucas. O que eu sei é que, se eu não me engano, a Griauli acho que é a única do hemisfério sul, se bobear, que tem certificação do FBI nível 3. Então, a gente realmente tem uma equipe de pesquisa bem dedicada aqui e que rendeu bastante frutos. Legal demais, legal demais. Em algum ponto, vocês tiveram que alterar determinado procedimento de trabalho, tecnologia utilizada, validação, etc., por conta da parte legal, legislativa? Cara, ainda não. Tipo assim, e acho que nem vai ter, porque da parte de tecnologia não muda muito, assim, né? Se a coisa foi bem feita, o que acontece? Essa parte legal, normalmente, ela fica no que a gente chama de regras de negócio, né? Quando a gente desenvolve um software, né, inclusive, se você for manjador de arquitetura, já trabalhou com isso, com arquitetura de aplicação, de software, etc., existe até uma parte da arquitetura que é dedicada a regras de negócios, que é, tipo assim, você separar esses tipos de coisa. Então, tipo, a legislação pede que tal coisa seja feita de um jeito X, né? Então, a gente tem ali, digamos, um módulo, uma parte do código que já garante aquilo. E aí, se a legislação muda, a gente vai lá e altera só aquele módulo, né? Então, já é uma coisa que é considerada na arquitetura, tá? E funciona para qualquer linguagem, né? Então, por exemplo, a gente tem ali nossos servidores em Java Spring Boot. Se a gente tivesse, sei lá, em Django, em Node, a gente também, com essa arquitetura, a gente também conseguiria separar e não precisaria, né, lidar por uma situação de repente, nossa, mudou a legislação, não preciso... vou ter que mudar toda a programação do meu servidor. A maioria dos componentes é assim, não muda nada. O que é um pouquinho mais crítico é o banco de dados, porque aí tem, por exemplo, questão de segurança e criptografia. Às vezes pode ser que a gente esbarre nisso. No momento, a gente costuma usar até bancos de dados que eles já tenham bastante recurso para a parte de segurança, privacidade, anonimização de usuários, esse tipo de coisa. Até porque, como a Griauli trabalha muito com segurança, né, a gente trabalha com Big Data em cima de biometria. Então, antes da gente mexer com identidade digital, a gente já mexia muito com essa parte de segurança indiretamente. Então, a gente já está um pouco acostumado. Aí, quando a gente veio para o Speedex, né, para a nossa solução de identidade digital, a gente já fez isso aí bonitinho, e nas vezes que a gente precisou se readequar na legislação ou coisas afim, a gente não precisou mexer na tecnologia. Bacana, próxima pergunta. Vocês podem falar um pouco mais de tecnologia de biometria que exportam? Eu entendi que vocês ajudam nas eleições brasileiras, mas em outros países. Eu acho legal a gente falar do TSE no Brasil, primeiro, que é um case bem legal. Aqui, na verdade, quando você vai votar, você coloca o seu dedo lá para conferir se você é você mesmo. Isso a gente chama de um SDK, um Software Development Kit, que uma empresa coloca lá para fazer essa autenticação de uma pessoa contra o registro dela mesma. A Griauli começou em 2002, quando foi incubada na Unicamp, vendendo SDK, e a gente conseguiu vender SDK para clientes de mais de 70 países, mais de 4 mil clientes internacionais, né? E aí foi quando a gente conseguiu fazer uma expansão internacional, tanto da marca quanto dos produtos, né? E aí foi o primeiro passo de internacionalização, mas a gente ainda não tinha
cliente, escritório, aliás, tinha cliente, mas não tinha escritório fora do Brasil. Aí, em 2012, a gente começou a focar em projeto de larga escala. Em 2014, a gente ganhou o projeto TSE, que é o maior projeto de AFIS, que é Sistema Automatizado de Impressão Digital do mundo. Tem projetos maiores, por exemplo, na Índia, né, que é uma população muito maior que a nossa, né, só que lá eles usam como biometria primária a íris do olho. Então, é diferente do nosso aqui. Na época, o maior era do TSE mesmo, que hoje está com 120 milhões de cadastros na base, e eles querem chegar até 160 milhões, que é a população de eleitor, e depois extrapolar e pegar a população inteira do Brasil, né, 220 milhões, acho que eles têm uma meta aí para 2030, se não me engano. E dentro desse projeto, o projeto de larga escala, que a gente tem que usar Big Data, né, para lidar com ele, quando a gente foi pegar o cadastro de todos os brasileiros, a impressão digital de todos os brasileiros, a gente achou um cara que tinha 57 documentos no Brasil, documentos válidos, né? Então, ele tirava carteira de motorista no Maranhão, em Goiás, no DF, em São Paulo, e o sistema desse estado não se conversava, né? Quando foi tudo para a base do TSE, a Griauli comparou de todo mundo. Esse sistema, ele roda mais de 1,8 trilhões de comparações diárias. Então, assim, todo o cadastro que vai entrar, o cara tem que procurar 11 biometrias, né? 10 dos dedos e 1 da face. Comparar contra 120 milhões de brasileiros, né? Para ver se é único. Então, e ainda tem que comparar cada dedo contra o outro dedo, né? Aí vai multiplicando. Então, é um sistema muito robusto. E aí a gente ganhou com isso o case e a gente começou a expandir internacionalmente. E aí a gente fez esse projeto no DoD, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que eles analisam, como o Vitor falou, a biometria latente, que a gente chama, que é a biometria que fica na cena do crime, assim, né? Então, em fragmento de bomba no Oriente Médio, o pessoal usou também. Além da biometria do dedo, lá eles usaram as 5 biometrias para cadastrar a população quando o exército americano esteve lá no Afeganistão. Então, eles fizeram um cadastro da população de íris, de impressão digital, de face, enfim, esse trabalho de impressão latente também, né? Voltando à pergunta, que eu acho que o foco da pergunta é em serviço internacional, a partir disso a gente foi expandindo, abriu um escritório nos Estados Unidos, em Portugal, esse ano a gente abriu no México também, a gente tem projeto... Acho que tem um banco no México, né, que está usando o sistema da Griauli para fazer cadastro e controle para autenticar que os usuários são únicos, né, para autenticar biometria nos caixas e antifraude também. Isso. Então, quando o cara vai abrir a conta, ele tem que garantir que ele não abriu outra conta no nome, por exemplo, me chamo Arthur, mas eu já abri uma conta no nome de Felipe, outro no nome do Igor, outro no nome do Vitor, né? E aí eu só boto uma assinatura diferente lá, com a biometria isso é impossibilitado, né? E aí esse é o serviço de grande valor, quando a pessoa vai se cadastrar. E outra coisa no banco também é quando ela vai fazer uma transação qualquer. Então, por exemplo, no Santander, a gente, o serviço, a tecnologia que o Santander usa para você ir lá sacar no ATM, sem cartão, usando a sua digital, é a tecnologia da Griauli. E esse é um projeto no mundo inteiro, né? O Santander é um banco espanhol, tem agência aqui no Brasil, mas tem agência na Europa, se não me engano, nos Estados Unidos eles também estão, em outros países da América Latina também. E tem mais uma pergunta, dessa vez é um pouco menos técnica, é um pouco mais relacionada ao time de vocês e tudo mais. Considerando a natureza política da criação de um documento digital, de que maneiras vocês buscam aumentar a diversidade de vozes envolvidas nesse processo? Bom, a gente tenta trabalhar na medida do possível, isso é obviamente um quesito que a gente também quer aumentar. No momento, eu acho que uma das frentes que eu acho que a gente pode dizer que a gente trabalha um pouco disso daí é a parte de teste, de validação. A gente, por exemplo, usa uma empresa sediada na Alemanha para a parte de teste, tanto umas coisas mais técnicas quanto umas coisas menos técnicas, de usabilidade, feedback, etc. E, assim, a empresa parceira ajuda muita gente porque testa com o público do mundo todo, sabe? Tipo,
inclusive é uma coisa que eles garantem, né? A gente até terceirizou, porque a gente é uma empresa pequena, sediada no Brasil, como a gente vai agradar o mundo todo, diferentes etnias, culturas, etc. E aí é bem legal, esses caras, eles testam o nosso produto, então, tipo, tem pessoas ao redor do mundo todo, diferentes níveis de classe econômica, de classe social, de culturas, de países diferentes, então essa é uma das frentes que a gente já tem, né, pelo menos testar com a maior diversidade de pessoas, né, e ouvir, né, esses feedbacks, né, ver se tem algum problema, né, como eu falei, tanto técnico quanto questão também de representatividade ou de outros problemas culturais. Por exemplo, um dia desses a gente pegou problema de usabilidade, eu não vou lembrar agora, mas era com o pessoal lá da Turquia, que tinha umas coisas relacionadas principalmente à escrita, a forma como o pessoal interage, até porque, eu não sei se era na Turquia, era um país que eles escrevem no sentido contrário, né? Então, ali, por exemplo, o nosso aplicativo ele não estava funcionando direito, ele estava confuso, né? Até porque, sei lá, você está acostumado, por exemplo, no nosso caso, aí como pessoas ocidentais, a nossa ideia de tempo é que, tipo, o tempo ele vai da esquerda para a direita, que é o sentido que a gente escreve, né? Enfim, tem toda essa questão de usabilidade e design, não estava legal lá. Então, isso foi uma coisa que a gente recebeu um feedback que a gente ficou, nossa, um negócio totalmente, né, fora da nossa realidade aí. Então, bom, essa é uma das frentes que a gente já está trabalhando, mas obviamente é uma questão bastante importante, né? Até porque a gente comentou também da questão da migração, que é um problema que envolve o pessoal não ter identidade. Então, é um problema que tem forte impacto político e social. Então, obviamente, né, a gente tem que estar atento a isso. Um setor de identidade digital, que ele está sendo descoberto, né, e cada vez com mais estudos aí da Organização Mundial do Trabalho, da ONU, de diversas consultorias, e a gente pesquisa bastante esse tipo de material, e a gente vê que, assim, ainda tem uma conversa em alto nível, né, para os governos, tanto a ONU quanto os governos de cada país, fazer para poder incluir cada vez mais pessoas, né, e disponibilizar identidade digital para cada vez mais pessoas. Então, isso é bastante interessante. Uma das formas que a gente tenta se manter a par também é ficando a par dessas conversas que os órgãos a nível mundial estão tendo, né? Então, sempre acompanhando as discussões sobre identidade digital na ONU, na Organização Mundial do Trabalho, na Organização da ONU para a Imigração, e aí a gente tenta trazer esses princípios para a concepção nossa. Então, a gente, assim como a gente faz com a LGPD, GDPR, e o California Data Protection Act dos Estados Unidos, a gente tenta trazer esses assuntos para a nossa concepção de produto, para poder ter um produto que, assim que tiver a oportunidade, ele vai tanto ser compatível com as leis, quanto também ser um produto que olhe que é possível expandir para aumentar o número de vozes envolvidas nesse produto. Qual a diferença entre um AFIS e ABIS? O AFIS é o sistema automático ali de gestão de fingerprints, né, que é digital, né, em inglês. E um ABIS é biometrics. Toda a parte de perícia, ela foi construída em cima, inicialmente, da papiloscopia, né, que é a parte de digital e etc., porque era a forma mais fácil que você tinha, né? Quando surgiu isso aí, você mal tinha câmera e etc, né? Então, foi tudo em cima de digital, porque digital deixa rastro, digital é fácil de gravar, é fácil de identificar, etc. Então, os primeiros sistemas biométricos, eles eram só focados em digitais, né? Aí, conforme isso foi modernizando, a gente foi tendo tecnologias muito boas para face, íris, voz, assinatura, etc., se expandiu. Então, tradicionalmente, né, o AFIS vai ser o cara mais antigo focado em digitais. Você ainda tem AFIS modernos, né? Mas hoje em dia a maioria dos sistemas eles são ABIS, né? Que aí a diferença é justamente que o AFIS vai trabalhar só com digital, o ABIS vai trabalhar com tudo que puder ser interpretado como biometria. AFIS é sigla em inglês para Automated Fingerprint Identification System, que é o sistema de identificação automatizado de impressão digital. E o ABIS é o sistema de identificação automatizado de biometrias em geral, né? Então, a gente tem aí
diversas biometrias que o pessoal estuda, né? Biometria da voz, tem biometria da impressão digital, da íris do olho, reconhecimento facial. Então, o ABIS ele é uma infinidade de biometrias integradas no sistema de informação. E beleza, agora a última pergunta, que eu achei bem legal. Com base em todos os avanços, o que vocês imaginam que ainda será possível para a Griauli? O que seria para vocês um próximo passo? Bom, dentro da Griauli, a gente vê como próximo passo isso que a gente trouxe aqui para vocês hoje, a identidade digital. É muito mais inteligente você pensar num mundo que está caminhando para serviços mais digitais do que continuar no padrão que a gente fornecia. Lógico, o serviço que a gente fornece como carro-chefe e vai continuar fornecendo por muitos anos, com certeza, esse serviço baseado nas coletas que os governos fazem de pessoas com coleta física, né? Mas é inevitável que as pessoas comecem a coletar a biometria pelo celular, de maneira remota. Todos os governos, com a pandemia, agora todos os governos do mundo começaram a discutir isso, né? Então, a gente até participa de um trabalho junto com o governo da Inglaterra aí, que eles estão estudando como fazer com que as pessoas, antes de chegarem no Reino Unido, elas já tenham coletado a biometria do dedo e a biometria da face. Então, esse é um assunto que está bem alto aí no nosso mercado, e é um assunto que a gente vai se dedicar bastante. Por um lado, por a Griauli ser empresa de biometria, e por outro, a gente tem o Speedix, que é uma empresa que está fazendo um spin-off da Griauli, né? A gente está tentando fazer dessa estrutura uma nova empresa que caminhe com as próprias pernas. A gente está tendo bons resultados com essa questão. E aí, na questão do Speedix, vai ser uma empresa focada em identificação digital, em resolver esses problemas que o mundo realmente tem. Então, a gente quer olhar para esse 1 bilhão de pessoas que não tem identificação, nenhum tipo de identificação. Claro, muitas dessas pessoas não vão ter também um smartphone, né? Então, lógico, a gente sabe que a gente não vai conseguir atender esse 1 bilhão de pessoas, mas algum público ali a gente vai conseguir ajudar e ter um impacto. Outro público também, como o Vitor mostrou aí na apresentação, se eu não me engano é 3,2 ou 3,4 bilhões de pessoas que têm algum tipo de identidade válida, mas não tem como se identificar no mundo digital. Então, nesse grupo, a gente vai conseguir ter um impacto mais rápido, né? Com o Speedix, que é conseguir fazer com que essas pessoas daqui do Brasil eu possa abrir uma conta no banco na Suíça, né? No paraíso fiscal não, né? Que pega mal. Mas nos Estados Unidos, enfim, e consiga ter acesso a um serviço de imobiliário, por exemplo. Vou me mudar para os Estados Unidos, ainda não tenho documento válido lá para alugar um apartamento, mas talvez com identidade digital isso seja possível num futuro bem próximo. Então, nosso próximo passo é olhar para esses problemas do mundo de identidade digital do lado do Speedix e olhar para esses problemas de coleta remota do lado da Griauli. E reforçar que as vagas estão abertas lá. Se tiver alguma dúvida sobre o que cada vaga faz, às vezes não é tão claro na primeira leitura, né? Fica à vontade para mandar e-mail para a gente aí, nesse e-mail hr@griauli.com. Reforçar o pedido do Arthur aí, né? Primeiramente, agradecer a todos os telespectadores, agradecer a Secom, e pedir aí, quem tiver interesse, né, abrir o QR Code, né, ou entrar aí no site da Griauli Careers também, pode se inscrever, né? A gente está querendo expandir, a gente precisa de mais pessoas, a gente precisa também de uma diversidade de mais pessoas, né? Acho que até um ponto importante, né? Seria legal ter mais vozes na equipe para que a gente possa dar mais vozes para o produto, né? Então, aproveitar, comentar isso daí. E falar também que, cara, se tiver dúvida, tipo assim, você quer conhecer mais do produto, ou você quer conhecer mais da Griauli, ou você quer saber alguma coisa do nosso processo seletivo, etc.,
Qualquer coisa, a gente é extremamente aberto a conversar, tá? Então pode mandar para o nosso e-mail aí que está na tela, né, no e-mail da RH. Pode tentar aparecer aqui na frente também no horário comercial. A gente vai estar aqui, a gente recebe. E é isso aí. E por fim, agradecer mais uma vez. Vitor e Arthur, muito obrigado pelo conteúdo, muito obrigado pela palestra, obrigado por confiar na Secomp. A gente foi um tempo muito enriquecedor para a gente, foi muito bom, foi muito divertido, na verdade, conhecer mais sobre o que vocês trabalham. Muito obrigado pela presença de vocês e eu acho que é isso.